Uma das perguntas que mais fazem para os meteorologistas é por que essas coisas extremas, esses eventos extremos, essas chuvas fenomenais acontecem só lá no Rio Grande do Sul? Por que acontece isso por lá? Por que chove tanto? Em cada lugar, digamos assim, você tem uma situação extrema. Mas o Rio Grande do Sul tem, sim, uma particularidade. Ele é um estado brasileiro que ele está numa posição geográfica que faz com que o Rio Grande do Sul seja, assim, mais sujeito a esses eventos extremos. É a porta de entrada de todas as frentes frias, é ali que dá mais impacto entre frio e quente. Mas tem uma coisa nova nessa história toda que está preocupando demais os meteorologistas e os climatologistas do planeta inteiro. O ar está mais quente, o mar está mais quente. A gente está numa bomba climática. Agora imagina uma coisinha, você tem um fogão em casa, e esse fogão tem um forno. Tem um botão lá que você vai botar um forno baixo, um forno alto. O que faz esse botão? Esse botão é um termostato. Você regula a entrada de gás. Agora imagina se esse botão estiver desregulado. Começa a queimar coisa dentro do seu forno, começa a não dar muito certo o seu assado. Agora nós vamos entender um pouquinho como é que funciona esse forno climático e o que está acontecendo com o nosso botão de termostato do mar e do ar. Para a gente entender isso, a gente vai conversar agora com o professor Carlos Nobre. Professor Carlos Nobre, o termostato da nossa atmosfera, do nosso mar, desregulou? Tem conserto? Desregulou totalmente, infelizmente, até mesmo desregulou mais rápido do que se previa. Nós atingimos o recorde de temperatura desde o último período interglacial, 125 mil anos atrás. Maio, junho do ano passado até esse ano, a temperatura já chegou a 1,5 graus mais quente em todo o planeta, na média de temperatura, e também, infelizmente, os oceanos bateram todos os recordes, e não é só o Oceano Pacífico Equatorial, Centro-Leste, lá com o fenômeno El Niño. O Oceano Atlântico bateu o recorde, o Oceano Índico, imensas partes do Oceano Pacífico que não são essa do El Niño. Esse 1,5 graus, ele já fez aumentar muito, bateu-se o recorde de número de eventos extremos em todo o planeta. Então, essa é uma enorme preocupação, porque os oceanos mais quentes também evaporam muito mais água. Quando a temperatura da superfície do oceano chega a 26, 27, aumenta exponencialmente a evaporação e, lógico, fenômenos climáticos extremos como chuvas muito intensas têm a ver com muito vapor d'água na atmosfera. E também, quando você tem um lugar que tem uma chuva muito intensa, você pode até induzir um outro lugar com secas muito longas, com ondas de calor. Então isso tudo está ligado na atmosfera. Uma atmosfera mais quente só vai aumentar no planeta. A gente não sabe dizer quando, né? Eu, como meteorologista, por exemplo, eu não consigo dizer, olha, em maio do ano que vem vai acontecer a mesma coisa sobre o Rio Grande do Sul. A gente não consegue fazer isso. Mas pensando nessa coisa maior, quer dizer, esse mar quente, esse ar quente, ele é maior do que El Niño, é maior do que um Laninha. Esses eventos podem não só se repetir, mas podem ficar piores? Sem dúvida. Se a gente olhar todos esses eventos extremos climáticos, praticamente todos, acima de 95%, são eventos meteorológicos oceânicos que sempre existiram. O El Niño, Laninha existem há muitos milhões de anos no planeta. Agora, a atmosfera mais quente, o oceano mais quente, isso faz com que esses fenômenos sejam mais extremos. Por exemplo, nós tínhamos um El Niño um pouco mais forte a cada 20 anos. Agora nós tivemos secas na Amazônia, 2005, 2010, 2015, 2016, que foi o El Niño mais forte, 2023, 2024, que foi a seca mais forte. E o Atlântico bateu recorde de temperatura. Quando o Atlântico está muito quente, também induz secas na Amazônia e pode induzir secas até no semiárido do Nordeste. Então, é isso que nós estamos vendo, são fenômenos que sempre existiram, só que agora ocorrem os extremos desses fenômenos meteorológicos e oceânicos que sempre existiram, ocorrem com mais intensidade, quebram recordes e também com muito mais frequência. E não tem volta? Não tem jeito? Não dá para consertar um pouquinho o termostato?
consertar o termostato não tem jeito, porque os gases de efeito estufa, como o gás carbônico, o óxido nitroso, eles ficam na atmosfera por um tempo muito longo, por exemplo, aí essas moléculas na faixa de 150 anos. O metano, que é um superpoderoso gás de efeito estufa, absorve a radiação térmica 30 vezes mais do que o gás carbônico, mas ele tem um tempo de residência de 9 a 11 anos. Então, diminuir rapidamente as emissões do metano, sim, isso é muito importante, porque o metano chega a responder aí por 0,4 graus do aquecimento global. Essa é uma tarefa que pode melhorar, mas o gás carbônico e o óxido nitroso não, porque tudo que nós já jogamos na atmosfera continua na atmosfera. Então, nós não temos condição de imediatamente controlar o termostato. Nós vamos chegar em 2050 com a temperatura entre 2,4 e 2,6, muito mais perigosa do que hoje. Agora nós vamos ter na COP30, em Belém, o ano que vem, os países vão trazer novas metas. É muito importante que as novas metas sejam muito mais rápidas de redução. Lá atrás, no Acordo de Paris, foi falado que tinha que reduzir em 43% as metas até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Nós não estamos indo nessa velocidade. Então, o risco é muito grande. Vamos torcer muito que os países percebam esse risco. Está explodindo no mundo inteiro esses eventos extremos e que eles assumam uma responsabilidade de redução das emissões muito mais rápida. Seria realmente pelo menos 50% de redução até 2030, maior desafio aí da humanidade, e zerar as emissões líquidas até antes de 2050. Se nós conseguíssemos isso, talvez a temperatura não passe muito de 1,5 graus. Ficar em 1,5 graus ou abaixo de 1,5 graus parece quase que impossível. Professor, você sabe que há algum tempo eu adotei uma hashtag pessoal, que é hashtag Mais Árvores. Eu gostaria muito que, se você tem aí os seus 20 e poucos anos, os seus 30 e poucos anos, você está vendo essa reportagem agora, pensasse um pouquinho sobre isso, meditasse um pouquinho sobre isso. Muita coisa que talvez você esteja vendo agora, vivendo agora, e nós estamos falando disso mesmo, estamos falando de peixe, de bicho, de árvore, talvez você não veja quando você tiver 80 anos, 90 anos. Pensa nisso, porque não é brincadeira essa história da gente dizer que está tudo mais quente. A gente está numa bomba climática e as consequências a gente já está sentindo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado.